ouvimos há pouco, o PSDB mineiro realizou convenção nesse fim de semana e reconduziu à presidência o deputado federal Domingos Sávio. A chapa de consenso saiu de uma negociação com outros tucanos que pleiteavam o cargo. O senador Aécio Neves participou do encontro. Conversa comigo o presidente reeleito do PSDB mineiro, o deputado Domingos Sávio. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Prazer estar aqui com você, com toda a equipe da TV Assembleia. Cumprimentar todos que nos assistem. Deputado, antes da convenção, alguns deputados questionaram concentração de decisões dentro do partido, a questão da data de apresentação de chapa, entre eles o deputado estadual João Vitor Xavier, o deputado federal Eduardo Barbosa, o deputado federal Caio Nácio. O deputado federal Caio Nácio chegou a ajuizar uma ação, mas, enfim, acabou que houve... os senhores sentaram, discutiram, chegaram a uma chapa de consenso. O senhor foi reconduzido como, eu sei que é uma tradição do PSDB, de o presidente cumprir, se reeleger, né, ser reeleito. O partido está unido aqui, sai unido, ou ainda tem arestas para serem administradas? Olha, Vivian, eu acho que isso nos deu a oportunidade de exercitar o que é imprescindível na vida pública, especialmente no PSDB, de exercitar a democracia interna. É fato que com tantas atividades para todos os parlamentares, chegou o limite do prazo de registro da chapa. Tem um prazo no próprio edital, e apenas a chapa que nós apresentamos foi registrada. No dia seguinte, já esgotado o prazo, de fato, alguns colegas manifestaram o desejo de rediscutir a composição do diretório, o que é muito positivo. E o nosso estatuto permite isso. Havendo uma única chapa, você pode fazer mudanças até antes da convenção, até na véspera da convenção. E foi exatamente o que nós fizemos. Nós abrimos um diálogo, não chegou a haver, como foi dito na imprensa, ajuizamento de ação, não houve isso. O deputado Caio apresentou um requerimento à própria executiva. E nós acolhemos esse requerimento e abrimos ao diálogo. No momento seguinte, ele próprio retirou o requerimento em que ele propunha a impugnação da chapa. E, obviamente, o retirou porque nós compusemos de uma forma absolutamente harmoniosa. Foi muito saudável isso. Então, teve uma recomposição dessa chapa para que atendesse a todos os pleitos. Olha, é isso? Basicamente, a chapa são 105 membros efetivos e 35 membros suplentes. No primeiro momento, quando o deputado Caio Nácio, o deputado João Vitor sentou-se comigo, nós verificamos que a chapa que eles apresentavam como uma alternativa tinha 80% a 90% de convergência. Eram os mesmos nomes, até porque não tinha como ser diferente. Ou seja, na chapa que eu registrei, já estavam presentes todos os nossos parlamentares, senadores, deputados federais, deputados estaduais, os prefeitos de todas das maiores cidades e de pequenas cidades, mas haviam alguns nomes de uma ou de outra região que, com a contribuição dos deputados estaduais e federais, fez com que essa chapa, e aí sim eu digo que foi um ponto alto, um ponto muito positivo. Agora, finalmente tivemos, portanto, uma chapa em que nós temos, além de todos os deputados presentes na chapa, estaduais, federais, senadores, nós temos desde o prefeito de Contagem, que é a maior cidade que o PSDB governa, até cidades menores ou representantes de associações micro-regionais, o Edgar, lá do presidente da Aminor, lá de Guarda-Mor, o prefeito de Perdigão, aqui da Anvi, o prefeito Higino, lá da Anver, prefeitos do norte de Minas, do Jequitinhonha, do sul de Minas, do Triângulo, da Zona da Mata, lideranças que estão ligadas a todos os deputados estaduais e federais. Enfim, nós tivemos um diálogo muito saudável. Agora, porque deputado, o que nos interessa? E foi justamente por isso que eu me dispus a continuar como presidente. Nos interessa o PSDB unido. Pois e essa nós questão... saímos absolutamente unidos, sim, preparados para os desafios que nós temos pela frente. Fico pensando, o senhor relaciona isso que aconteceu, esse momento, digamos, de divergência, não é? Que antecedeu a convenção, com a fragilização do senador Aécio Neves
política que ele sofreu, e isso ter influenciado, sempre que uma liderança se esgarça, os seus comandados também, é natural, se dividem. Muitas vezes isso acontece. Tem a ver com isso? Não tem. Olha para vocês verem. Há sempre hoje uma certa tendência de, se alguém espirrar, a culpa é do Aécio. Não é questão não é de isso culpa. Que você disse. Eu estou mas de que relacionando isso a estaria situação associado. dele Mas veja ao bem, que aconteceu no quando PSDB. o Pestana foi eleito presidente, e depois ele foi reeleito, eu também pretendia ser eleito presidente do PSDB. Num primeiro momento, houve até a impressão que haveria uma disputa. Depois nós nos entendemos de que o Pestana, deputado Marcos Pestana, deveria ser o candidato naquele momento. E foi, e depois foi reeleito. Depois, quando eu propus a minha candidatura, o deputado Paulo Abiacchio chegou a cogitar de se candidatar. Que também estava cogitando agora de ser candidato. E aí nós chegamos à conclusão que eu seria o candidato e seria eleito como fui. E como há, historicamente, no PSDB, a possibilidade de uma reeleição, não é? E nós colocamos o nosso nome, convergiu-se para uma eleição. Mas o mais importante é que nós tivemos, e olha que a nossa militância chegou a dizer que foi uma das convenções mais bonitas e mais emocionantes. Porque, como não se tratava de uma convenção para lançar uma candidatura, tratava-se apenas de uma convenção de chapa única para reeleger um diretório e uma executiva, fizemos na nossa sede, na garagem do prédio onde está a sede do PSDB, mas virou uma festa, porque veio gente de todo canto do estado, não houve um ônibus, não tem aquele negócio de ônibus com comitiva, vieram por sua conta própria, gente do estado inteiro, num processo de convergência, mostrando que o PSDB está ansioso para ir à luta, para trabalhar. Olha que nós temos... Isso tem alguma coisa a ver? Só para eu tentar esclarecer. A gente, claro, não pode pensar em PSDB, que o PSDB mineiro é uma ilha, né? Mesmo que esteja ocorrendo essa convergência, enfim, essa unidade, chegaram a essa unidade, nós sabemos que existe um problema no PSDB nacional, existe uma crise, um racha no PSDB nacional. Isso teria sido, esse entendimento também teria sido fruto de fazer um contraponto? Olha, não, nós aqui vamos nos unir, nós precisamos nos unir. Eu tenho que admitir, e até faço isso com alegria, que o senso de responsabilidade pesou, e dentro desse senso de responsabilidade, a nossa reflexão sobre o momento nacional, sobre o momento aqui em Minas que nós vivemos, pesou tanto na minha posição como na posição dos demais colegas, ou seja, daqueles que se dispuseram a abrir mão, como Paulo Abiacchio, que estava pretendendo ser candidato a presidente, da minha parte, que abri mão de vários outros nomes que a princípio eu tinha incluído na chapa registrada inicialmente, para acolher sugestões. Esse espírito de convergência foi algo bem da política mineira. Olha, vamos nos unir, porque nós temos um desafio pela frente, e é bem verdade. Nós temos que dar um bom exemplo para que o PSDB nacional também busque a convergência. Nós temos que estar preparados para fazer uma ampla aliança aqui em Minas, porque nós somos o maior partido de oposição ao PT, ao governo Pimentel. Nós não podemos ficar aqui nos degladiando, nossos adversários estão lá fora. O Aécio, inclusive, comentou isso, né, lá no momento da nossa convenção. E é verdade, nós temos que estar unidos com uma responsabilidade de um partido que tem condição de lançar um presidente da República e ganhar a eleição para presidente da República, e, obviamente, temos o propósito de lançar candidato e ganhar a eleição aqui no governo de Minas. Pois é, então o primeiro vamos passo falar um pouquinho é estar unido. de eleição? Vamos lá. O principal líder tucano, que é o senador Aécio Neves, em Minas Gerais, ele vive um momento delicado, ele vive um momento difícil com a justiça, dentro do partido, né, em relação especialmente aos paulistas, mas vive um problema dentro do partido e também junto à opinião pública. E ele deu uma declaração de que ele vai às urnas, né, ele usou essa expressão, em 2018, e não será candidato a deputado federal, como andam dizendo por aí. Se ele não vai ser candidato a deputado federal, ele será ou candidato ao Senado, ele vai buscar voltar ao Senado, ou será candidato ao governo do Estado. Naturalmente.
O que será? É uma dessas duas opções, é o que deu a entender. Qual é, na eu opinião queria, do Vivian, senhor? Ele não quis esclarecer o que ele pretende. Eu queria mas o que analisar que isso com você, primeiro considerando o seguinte, eu acho que o Aécio, de fato, teve um ano extremamente difícil e a fase mais aguda, mais difícil, ele superou, é indiscutível. Ele superou tanto no Supremo, né, como superou no Senado e no próprio Conselho de Ética. Ele responde a vários processos. Responde a vários processos, não é réu sequer, ele é uma pessoa que está sendo investigado. Existem outros, no mesmo campo, né, da política, que não só estão investigados, temos pessoas até já condenados, né, como o Lula já está condenado, temos outros já que são réus, como a presidente do PT, a senadora Gleice. Eu não estou minimizando a situação do Aécio, eu estou apenas contextualizando. O Aécio foi indiciado, não se tornou réu e viveu um momento muito grave, porque o procurador-geral Janot, né, embora nem tenha ainda indiciado o Aécio como réu, não tenha pedido o indiciamento, pediu a prisão, pediu a cassação do mandato. É algo surpreendente, porque você tem outros senadores já indiciados, já são réus. Você tem gente já presa. Mas no caso do Aécio, ele pediu o mandato. Por isso que eu digo que ele, de fato, superou o que era mais crítico. Ele está animado, porque ele está falando que vai ser candidato. É nesse sentido. Então ele está animado, achando que ele está pode animado, sair dessa situação. manifestando a convicção dele de provar a inocência dele. E, obviamente, não dá para negar que o Aécio tem um capital político. Qual E que é o tem desejo um do grupo partido? político que o admira, que ele lidera. E ele testemunhou isso lá. Ele chegou e encontrou centenas de pessoas eufóricas, felizes de vê-lo novamente Qual que é o desejo do atuando, partido, presente. então, Né? em relação a ele? Bom, primeiro, O que o partido quer? deseja que ele possa provar a inocência dele. Ele está fazendo isso, ele está dedicando a isso, né? Que ele possa, de fato, superar essa fase e que ele dê, sim, a contribuição que ele sempre deu. O Aécio tem um capital político, um homem que foi presidente da Câmara, foi deputado tantas vezes, governador de Minas, cargo? senador. Qual ele o senhor já, acha que o partido ele ia já deu apostar a sinalização dele de que ele será candidato. Sim. Se não será deputado, será, no meu entendimento, ou a senador ou a governador. Não será candidato a vice-governador. Mas o partido tem uma preferência? Olha, eu acho que nesse momento a gente tem que aguardar um pouco. Porque eu te diria que a preferência, até do próprio Aécio, e ele não esconde isso de ninguém, é que o senador Anastasia seja o nosso candidato a governador. Mas será que o PSDB vai conseguir isso? Depois de tantas negativas? Eu entendo que, do próprio eu entendo que tem duas abordagens nisso. Tem aqueles que não querem que o Anastasia seja candidato, então quando se fala no assunto, não é o caso, a imprensa não tem que ter sua parcela nisso. A imprensa apenas noticia. Vocês são profissionais que analisam e noticiam. Mas eu vejo lideranças políticas que mal a gente toca no assunto, não, a Anastasia não será candidato. Até aliados nossos, que muitas das vezes não querem aprofundar essa discussão. É o que a gente escuta dele Os e adversários, dos aliados. então, nem se fala. Eles arrepiam de falar, porque sabem que o Anastasia é forte. É candidato robusto, capaz de realmente ganhar a eleição de Minas e unir todo o nosso grupo político. Então, eu acredito que tanto não devemos nos pautar naqueles que não querem o Anastasia candidato, como também não podemos nos pautar naqueles que querem, mas que estão ansiosos demais, querendo que o Anastasia responda antes da hora. Eu tenho dito que nós devemos ouvir o professor Anastasia passado o final do ano, no final desse ano, quando muito, janeiro, para que a gente possa, a partir de fevereiro, aí sim, nós termos um candidato, não só do PSDB, mas um candidato do nosso grupo, que pode ser o professor Anastasia, mas pode ser também um aliado histórico. E temos bons nomes aí, como o próprio Diniz Pinheiro, o Márcio Lacerda, com quem estivemos juntos no governo da Prefeitura de BH. Temos hoje um líder que surge e que hoje não quer saber de aliança com o PT, que é do PMDB, mas que já deixou claro que não fica com o PT, que é o Rodrigo Pacheco. Ele recebeu algum convite para ir para o PSDB? Nós temos conversado, porque o Rodrigo é muito afável, muito atencioso, convivemos muito bem lá em Brasília, ele hoje presidindo com muita eficiência a Comissão de Constituição e Justiça, e ele é uma pessoa que tem preocupação e desejo de servir a Minas, acho eu que com capacidade para isso. Então nós temos conversado. Não formalizamos convite, porque é preciso ter prudência. O PSDB pretende ter candidato próprio. Temos bons nomes no partido.
Então não se sai por aí convidando, assumindo compromissos. Isso teria que estar acordado internamente, é isso Está que o senhor está acordado dizendo? internamente. Nós temos bons nomes na bancada federal, na bancada estadual, sem falar do próprio Anastasia, que é, sem dúvida, o preferido por todos. Vamos falar um pouquinho da questão nacional, né, para ver como é que o senhor enxerga e como é que o PSDB mineiro está enxergando o imbróglio nacional. A decisão do senador Aécio Neves, que é o presidente, ele está afastado, né? O presidente, como é que é a expressão que se usa? Interino. Não, ele é o presidente licenciado. Licenciado, Isso. E temos um interinamente. Isso. Ele tirou o presidente interino, que era o Tasso Gereissati, depois que o Tasso Gereissati anunciou que ia ser candidato à presidência. Vai haver uma convenção nacional no dia 9 de dezembro, me corrija se eu estiver errado. Tá certo. E o Tasso Gereissati saiu candidato, Marconi Perillo, que é o governador de Goiás, já também colocou a candidatura. O senador... então, tomou a decisão, o senador Aécio Neves, de afastar do cargo o Tasso Gereissati. Isso rendeu ainda mais tensão dentro do partido. É verdade. Nesse fim de semana, também no sábado, houve convenção paulista. O senador Aécio Neves foi vaiado, houve um coro lá de críticas e vaias ao senador. Quer dizer, uma situação bastante agastada dele com o pessoal de São Paulo. O que eu queria saber do senhor é o seguinte, se essa disputa tem a ver, toda essa disputa parece que tem a ver com a questão da permanência ou não no governo Temer. O senhor acha que essa situação, né, e a própria permanência no governo Temer, que é um governo super impopular, podem trazer prejuízo para o partido para o ano que vem? Sim. Como é que o partido está enxergando isso? Como é que o senhor vê essa situação interna do... Vamos trazer toda essa análise para a verdade dos fatos, porque você faz uma análise adequada das manchetes ou do que são as informações ou do que estão passando. E as pessoas estão com uma tendência, um pouco do jogo político no Brasil, está fazendo algo que acaba desmerecendo a política, que é o jogo da mentira, né? Essa coisa de querer associar a decisão do Aécio a um apoio ou não ao governo Temer é tão frágil. Primeiro porque o Aécio anunciou, inclusive aqui, e eu também já venho defendendo isso, que o PSDB deve sair do apoio ao governo. Foi a primeira vez que ele falou isso. Ele falou, eu já havia dito a semana passada. Não botou data também, não. Eu já havia dito. Hoje eu acho até que há uma convergência no PSDB de que nós demos a nossa contribuição num governo de transição. Mas não o governo Temer está desgastando o partido demais, o governo Temer nunca foi nosso. Nós não elegemos o Temer. Quem elegeu o Temer foi o PT. Nós não tínhamos outra alternativa. Faz parte do governo, claro, mas nós não tínhamos outra alternativa. Seria um gesto de extrema irresponsabilidade com o país você ser protagonista do impeachment, e nós fomos. E não nos arrependemos disso, não. Ou será que nós erramos ao ajudar o Brasil a virar aquela página terrível de Dilma Rousseff? Claro que não erramos. Milhões foram para as ruas, o PSDB foi instigado, inclusive, a assumir um papel mais duro de oposição, havia cobranças permanentes, até em cima do Aécio, estão demorando, isso virou uma quadrilha, esse governo do PT e PMDB e outros, e nós tínhamos que realmente agir em defesa do país. O impeachment foi uma atitude em defesa do país, e ele ocorreu, mas nós sabíamos, todos sabiam, que saindo a Dilma entraria o Temer, como ocorreu lá atrás, saiu o Collor e entrou Itamar Franco. O PSDB não tinha outra alternativa. É como se ele tivesse literalmente preso àquele compromisso com o país. E nós cumprimos esse compromisso, trabalhando para aprovar algumas reformas, só que nós temos uma proposta para o futuro do país. Nós não podemos ficar agora refém de um governo que é um governo que tem uma herança enorme do PT. Os ministros do Temer, à exceção do PSDB e do Democratas, praticamente todos são ministros que vieram do governo Lula ou apoiadores do governo Dilma, pessoas que estavam já naquela composição. Então é um governo que nós sabemos que são partidos que não têm, assim como aqui
muitos estão na base, os mesmos partidos que estavam na base do governo Aécio Neves estão na base de Pimentel. A gente sabe que isso tem a ver com uma prática partidária. Mas não o PSDB. O PSDB não foi lá apoiar Pimentel. É por isso que eu digo que o PSDB é bem diferente do PMDB, é bem diferente do PT. Mas os aliados são os mesmos, né? Os aliados são os mesmos e nem tem como ser diferente. Senão o PSDB se isola. Se o PSDB for ter a arrogância de dizer, olha, tá bom, eu não quero os aliados que estiveram aliados agora com o Pimentel, por exemplo, nós estaríamos cometendo um suicídio político, porque nós vivemos num país com mais de 30 partidos que têm assento, né, na Câmara Federal. Então, voltando aí à questão de São Paulo. Sim. Na verdade, o que o Aécio fez foi uma atitude corajosa, de líder, o que mostra que o Aécio está retomando a sua capacidade de agir e de agir corretamente. Veja bem, quando ele indicou o Tasso, foi o Aécio que indicou o Tasso para assumir interinamente. O Tasso disse, eu não sou candidato à presidência do partido, e o Aécio deu a ele a missão de interinamente conduzir o processo de sucessão e marcou-se a data. O Tasso assumiu agora no segundo semestre, em setembro, há poucos dias, há poucas semanas, o Tasso assumiu e marcou eleições para dezembro. Poucos dias agora à frente. E o Tasso dizia, eu não sou candidato. Então ele estava numa condição muito legítima. O governador de Goiás se lançou candidato. E havia uma expectativa até de que seria uma construção de consenso. De repente o Tasso vira candidato, e vira candidato já num processo de disputa um pouco tensa. Tivemos, inclusive, informações de que houve até intervenções em diretório, me parece que houve intervenção no diretório de Salvador, e que poderia, não estou dizendo que houve, mas que poderia estar começando a haver uma possibilidade de que quem estava comandando o processo eleitoral estivesse, de alguma forma, se beneficiando disso. Isso iria rachar o partido de uma maneira irrecuperável. Aí quem ganhasse no dia 9 de dezembro, ganharia levando só a metade do partido com ele. Agora não. O Aécio disse, senador Tasso, sua candidatura é legítima, o senhor continuará como candidato e o governador Marconi também como candidato. Vem um ex-governador de São Paulo que, de maneira neutra, poderá coordenar esse processo para que o PSDB, ao cabo da eleição, ao término, possa sair unido para o grande desafio que nós temos, que são as eleições do ano que vem. Agora, aqui o senhor atribui, quer dizer, os nomes que estão aí colocados até agora, não é, que são aventados sempre na imprensa e admitidos, inclusive, pelos tucanos em geral, são o do Geraldo Alckmin, que é o governador de São Paulo, e o João Dória, que é o prefeito de São Paulo. Apesar deles serem um padrinho, né, e o outro apadrinhado político, acabaram se confrontando como adversários dentro do próprio partido para se colocarem como candidatos à presidência. Mas eles, tanto um quanto o outro, não têm um desempenho vigoroso nas pesquisas eleitorais. Como é que o senhor vê as perspectivas reais, assim, considerando esses dois nomes? Ou será que pode ser que surja um terceiro nome? Não, Vivian, eu acho que pode surgir, mas é natural que venha daí mesmo o candidato a presidente, porque se nenhum nem outro teve ainda nenhum destaque, é porque nenhum nem outro é candidato. Quando você tem dentro do mesmo partido 2 ou até 3 candidatos, mas eles não estão parados, o próprio prefeito de Manaus... estão trabalhando. Não, estão trabalhando e estão fazendo isso muito bem. Tanto o governador cumprindo lá a sua missão, como o governador de São Paulo, o prefeito João Dória. Agora, você não pode ter expectativa de ser um nome de projeção como um candidato forte se você não tem a definição sequer dentro do seu partido. Não é? É diferente do caso do Lula, que já foi presidente da República 2 vezes, que é o único nome do PT, e que ele sai, todo mundo que é petista, você tem praticamente 2 públicos no Brasil. Um que você pergunta se quer ver o Lula preso, 70% responde que sim, quer ver ele preso. E os outros 30% que não quer ver ele preso, quer ver ele presidente da República. É um antagonismo assustador, mas essa é a realidade. Agora, os que irão concorrer com o Lula, a não ser o Bolsonaro, que é uma espécie de revolta da população,
Eu acredito que ainda nem estão no páreo. No momento que tiver no páreo, aí a conversa muda. O senhor acha que pode construir? Com certeza o PSDB haverá de construir, mas não sozinho. Mas a tendência não é mas numa aliança ampla. Nome, é sair daí mesmo? Eu acredito que é, e eu acredito que nessas alturas o João Dória já está fora do páreo. Ele já não vem falando em candidatura a presidente. Geraldo Alckmin deve ser o candidato natural. E é por isso que nós haveremos de construir em Minas uma candidatura natural. Minas é o segundo maior colégio eleitoral. O PSDB tem obrigação de estar no páreo, disputando o governo de Minas, mas não é só disputando, é congregando uma ampla aliança para ganharmos o governo de Minas. Porque se por um lado nós passamos por dificuldades no PSDB, nós temos por outro lado uma vantagem, triste vantagem que eu não queria ter, que é a tristeza do governo de Minas de ter um governo que é um desastre, que não paga nem aquilo que é obrigação às prefeituras, em que vemos aí a segurança pública piorando, a saúde pública em situação de calamidade, os servidores e os próprios professores, né, não cumpriam os compromissos, nem pagam o salário em dia, né, e é um governador também envolvido com problemas judiciais graves. Então, nós temos em Minas um cenário muito triste para Minas Gerais. E esse cenário triste, nós mineiros não queremos que o PT, que ficou aí, assentou no poder em Brasília e deixou uma herança terrível para o país, se perpetue no governo em Minas. E é óbvio que nós também não vamos menosprezar o fato de que a gente conhece bem o PT. O PT, o Lula e a Dilma disseram, a gente faz, né, o que for preciso, usou uma expressão até pior, que eu prefiro evitar de dizer, para ganhar a eleição. Eles fazem sim, eles com a máquina no poder não têm escrúpulo. E nós, obviamente, temos uma responsabilidade com os mineiros. E o PSDB vai estar no páreo disputando para ganhar o governo de Minas, com certeza. Deputado, muito obrigada por vir ao Mundo Político. Obrigado, Vivian. Obrigado a todos que nos assistiram. Eu conversei com o deputado federal Domingos Sávio, que é o presidente reeleito do PSDB mineiro. Nós falamos aqui sobre a convenção, como houve um acordo para que ele fosse reconduzido ao cargo por mais 2 anos. Falamos um pouco do cenário aqui, como o PSDB deve se colocar no cenário, o que está sendo indicado, as possibilidades do cenário estadual da disputa pelo governo de Minas, dos problemas que o senador tem enfrentado, o senador Aécio Neves, e como é que está o partido em nível nacional e as perspectivas para 2018, eleições presidenciais, eleições para o governo e eleições proporcionais também. Enfim, esse é um momento que os partidos estão em francos preparativos. Então, tudo isso foi aqui contemplado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.